Vamos lá, eu sou Marcos Rosato, estou aqui para esclarecer as principais dúvidas que os detentores de precatórios possuem. A primeira delas é com relação aos honorários contratuais do advogado que conduziu a ação judicial que originou o seu precatório. Ah, doutor, mas eu tenho que informar o meu advogado, eu devo me preocupar com a porcentagem de honorários contratuais dele. É óbvio que deve ser levado em consideração. Para isso, eu vou te explicar exatamente o cuidado que empresas sérias como a nossa, elas sempre têm em cada sessão de crédito. Vamos supor que o combinado de honorários foi 30%. Lá atrás, eu assinei um contrato de honorários com o meu advogado, no qual, por toda a atividade que ele realizou na ação, ele tem direito a 30% caso ele ganhe. E no caso específico ele ganhou. Já originou um precatório para você receber. Então, a preocupação toda é esclarecer qual a porcentagem correta. Vamos supor que no caso específico você combinou com ele 20%. Então, no contrato que a gente vai realizar de cessão de crédito, a gente vai discriminar claramente que 80% que é referente à sua parte é o que está sendo cedido. E por essa parte, por essa cessão de crédito da sua parte, você está recebendo um valor no ato da cessão da nossa parte. Legal? 20%, nesse caso como exemplo, são os honorários contratuais do advogado, que ele vai receber lá na frente, quando o governo realizar o pagamento. Se ele optar por vender também no mesmo ato, legal. Os 20% também referente à parte dele é o que também vai ser cedido. Quando a empresa atua de maneira correta e se preocupa em resguardar os honorários do advogado, você não tem dor de cabeça. A segunda grande questão é, doutor, eu devo informar ao meu advogado que eu estou realizando uma cessão de crédito? Eu sempre falo, se você tem um relacionamento bom com esse advogado, é um advogado que está em contato contigo, você tem fácil acesso com ele, não tem problema nenhum. É de bom costume comunicar ao advogado, falar, olha, eu estou precisando de dinheiro, encontrei uma empresa séria, vou realizar a cessão de crédito. A empresa séria como a nossa vai se preocupar em resguardar corretamente os honorários da parte do seu advogado, então não tem problema nenhum em comunicar. Porém, tem inúmeros casos onde o contato com um advogado não é tão simples. Então, nesse momento, é importante que você negocie com uma empresa séria como a nossa, que vai se preocupar em resguardar corretamente os honorários do advogado na ação e ninguém vai ter prejuízo por conta disso. Vamos supor, eu quero negociar, mas não consigo contato com o meu advogado. Ou mesmo que o meu advogado não é favorável. Primeiro que o advogado não tem que ser favorável ou não. A parte é sua do precatório. Você tem a liberalidade de ceder essa parte ou de esperar o pagamento do governo. É você que toma a decisão. Desde que você resguarde e a empresa que esteja comprando resguarde a porcentagem correta de honorários, não tem prejuízo nenhum. Vamos supor, você combinou 15% de honorários contratuais com o seu advogado. Na cessão de crédito, isso vai ser mencionado. Então, em uma eventual cessão de crédito, a gente vai resguardar essa parte do seu advogado, que não vai ter prejuízo nenhum. Lá na frente ele vai receber do governo federal, porque o resguardo dos honorários foi feito de maneira correta. E você, nesse caso, está vendendo 85% do crédito, que é referente à sua parte. Então fique tranquilo, se você não conseguir comunicar, não tiver mais contato, ou realmente se o contato não for tão simples, a gente tem clientes que residem em uma cidade, o advogado tem escritório em uma cidade totalmente diferente atualmente. As ações judiciais demoram muitos anos, e a gente sabe que nem sempre as pessoas mantêm o contato ao longo dos anos, então fique tranquilo com relação a isso. Vou te explicar um pouquinho o RRA, que é o tributo do precatório. Muitos clientes têm dúvida quanto a isso. Quando é uma empresa correta, uma empresa séria, ela realiza a cessão de crédito considerando o tributo do seu precatório, no caso das ações de cunho alimentício. Então, o cálculo é muito simples, mas a maioria das pessoas tem dúvida. Vamos supor que o seu advogado da ação, ele ganhou, e o seu precatório, a sua parte, é no valor de R$100 mil. Bacana. Se você tivesse ganhado esses R$100 mil lá atrás, vamos supor que isso era devido em 2010, você ia receber R$100 mil menos o tributo. Lá atrás, se você tivesse recebido o que é seu por direito, ia ter o tributo. Ele ia ser descontado do valor a ser recebido. O rendimento recebido acumuladamente, a analogia é exatamente a mesma. Você não recebeu em 2010, agora você está recebendo, ou você vai receber. Quando você for receber, esse dinheiro vai ser tributado da mesma forma. O cálculo é, vamos supor que lá atrás eu tinha direito a ter recebido isso durante 50 meses, não recebi.
Agora você vai receber esse dinheiro corrigido. Então esse valor vai ser dividido pela quantidade de meses. Vamos supor, vai dar, a maioria dos casos dá os 3%. Mas tem casos que dá mais, 5%, 7%. Tem casos de valor de precatório até 15% de RRA. Isso vai ser descontado no ato do pagamento pelo governo federal. Então isso é retido pela instituição financeira, lá na frente quando você receber. A empresa que considera o RRA da maneira correta e desconta isso da sua proposta de antecipação, é a empresa que você nunca vai ter problema, nunca vai ter dor de cabeça, porque é a empresa que atua de maneira correta. Agora vamos supor o seguinte cenário. A empresa não está considerando o tributo do seu precatório. Lá na frente, ela vai ter uma surpresa. Esse tributo vai ser retido. E como é que fica essa situação? E aí eu lhe pergunto. Você quer vender um precatório e você quer ficar nesse meio do caminho, nesse problema, eventual problema que pode ser gerado? Então, se a empresa desconta o RRA na sua proposta, é a maneira correta de atuar no mercado de precatórios. Então, fique atento. Se você tem dúvida como calcular o tributo do precatório, como que a empresa está precificando, pergunte para um dos nossos executivos de conta que ele irá te explicar. Via de regra, a maioria das retenções gira em torno de 3%. Então, sobre o valor que você vai receber, sempre considere pelo menos 3%, que é o que mais acontece na maioria dos casos. Vamos lá, agora eu vou te explicar um pouquinho como é que funciona a cessão de crédito. Então você, cliente, decidiu que agora é o momento, você quer antecipar, você precisa do dinheiro para realizar um sonho, para pagar uma dívida, dar alguém próximo, e você enviou toda a documentação que foi lhe pedida. Via de regra é cópia de RG, CPF ou CNH, comprovante de endereço, um comprovante bancário, porque na maioria das sessões, por incrível que pareça, o cliente erra os dados bancários, aí chega na hora, até de não entrou, quando a gente vai ver, os dados fornecidos estavam errados. Certidão de nascimento ou certidão de casamento, caso você seja casado. Isso tudo vai ingressar no nosso departamento jurídico e todo o nosso time vai começar a fazer uma análise tanto das suas certidões, da sua documentação e uma análise jurídica no processo do seu precatório. Porque em alguns casos, o ofício foi expedido, mas ainda existe uma série de discussões no processo judicial precatório. O seu ofício está bloqueado, por exemplo, e ainda tem recurso pendente de julgamento, tem uma rescisória tramitando em paralelo. Então, pode ter uma série de circunstâncias que inviabiliza a cessão de crédito. Superada essa etapa, nosso time jurídico deu o ok, vai ser agendado a cessão de crédito dentro do cartório local de sua preferência. Alguns clientes, eles optam pela assinatura online. Hoje em dia, através da nossa plataforma, isso também é possível caso você tenha um certificado digital válido. No dia da cessão de crédito, um advogado nosso vai te acompanhar a todo momento dentro do cartório, caso você opte por assinatura presencial. Então você vai assinar o instrumento de compra e venda, a procuração e no ato da assinatura, reconhecimento de firma e depois validação por nossa parte, você já vai receber o pagamento no ato na sua conta. Por isso é importante que você tenha um acesso fácil a um aplicativo de banco, por exemplo, para confirmar que o dinheiro efetivamente entrou depois que você assinou todos os instrumentos e a gente validou. Um ponto importante, o pagamento nunca vem antes da assinatura. Tem poucos clientes que ainda querem o pagamento antes da assinatura, então isso não ocorre. A analogia é, você assina uma escritura de venda de uma casa recebendo o valor primeiro para depois assinar, não acontece dessa forma. Então você deve assinar, no nosso instrumento está muito claro que toda operação, todo trâmite, ela só tem validade mediante o comprovante de pagamento. Então, se por algum motivo caiu um meteoro e você não recebeu o valor em sua conta, tudo que foi feito não tem validade jurídica. Então você pode ficar tranquilo com relação a isso. Confirmou o pagamento em sua conta? Maravilha! Desse momento em diante, você segue para usufruir do dinheiro que entrou em sua conta e nós somos responsáveis por todo o trâmite processual desse momento até o efetivo pagamento por parte do governo federal, que o pagamento é nosso desse momento em diante. Uma coisa importante, por que você não deve negociar com qualquer empresa? Quando você está no contrato ou realizando assinatura online, você vai assinar o instrumento de compra e venda e a procuração para que nossos advogados se ingressem no processo judicial e conduzam a ação judicial até o efetivo levantamento, porque você está cedendo para a gente nesse momento. Então, assim, o que é importante, se você não negocia com uma empresa séria,
Essa procuração aqui, você está dando plenos poderes para os advogados dessa empresa atuarem em seu nome, por exemplo. Então, se é uma empresa que não atua de maneira correta, ela sai vendendo 10 vezes o seu precatório depois desse ato, seu nome. Imagina o problema que você vai arrumar com uma postura de uma empresa que age de maneira correta, você outorgando uma procuração e ela saindo vendendo para Deus e o mundo em seu nome. Você vai arrumar um problema seu em esfera civil e um problema na esfera criminal. Isso que é importante, você negociar com uma empresa séria como a nossa, onde você tem a garantia e a certeza que todo o trâmite vai ser feito seguindo a legislação. Tantos anos de mercado e você não escutou uma vírgula de negativo. Quer dizer que nós agimos de maneira correta. Outro ponto que eu também escuto bastante. Ah, doutor, mas a empresa Z, ela está me oferecendo R$2.000 a mais. Só que eu tenho que assinar todos os instrumentos e ela quer me pagar em 3 dias, em 5 dias. Abra o seu olho. O pagamento de cessão de crédito é feito no ato. No ato. Não existe assinatura de instrumentos e um pagamento futuro. Então, empresa séria como a nossa, você vai assinar todos os instrumentos, o nosso advogado vai validar os instrumentos, se estão assinados de maneira correta, se foram reconhecidos firma de maneira correta. Uma vez o ok do nosso departamento jurídico, o nosso departamento financeiro vai realizar a transferência no ato na sua conta. Se você tiver um pouquinho de paciência no cartório, você já consegue ver no seu próprio aplicativo o dinheiro já em sua conta. Então abra seu olho. Quem às vezes promete mundos e fundos, você pode entrar numa grande roubada. Opte por negociar com alguém sério como a Judgment.